Bom, pessoal, então a gente vai falar de Egito Antigo hoje. Então, o Egito Antigo é uma dádiva do Nilo, já dizia o Heródoto, quando falava sobre o Egito lá na época dos gregos. A frase dele ela tem muito sentido, por quê? Porque sem o Nilo muito provavelmente não existiria a civilização do Egito, porque ela floresceu graças ao rio Nilo, mais especificamente graças às cheias regulares do rio Nilo. Essa civilização ela vai surgindo porque alguns grupos humanos vão ocupando as regiões às margens do Nilo, e esses grupos humanos eles precisam estabelecer algumas regras entre eles, porque eles ocupam o Nilo, ocupam para transporte, ocupam para agricultura, e essas tribos então elas vão se formando, se unindo no que a gente vai chamar de nomos. Esses nomos, por sua vez, também foram se unindo até que formaram dois reinos, um reino ao sul chamado de Alto Egito e um reino ao norte chamado de Baixo Egito. A gente tem que pensar que é alto porque é o início do Nilo, que é nas montanhas, e termina então lá no delta. O Egito Antigo a gente diz que surge quando esses dois reinos se uniram. Então essa unificação desses reinos se deu por essa necessidade que tinha, né, deles se reunirem, estabelecerem códigos, estabelecerem leis e normas para que eles pudessem conviver em sociedade. Vai ver que a escrita é bem importante para estabelecer essas leis e cristalizar os seus relatos orais que vão se transformar na mitologia, que será muito importante para a sociedade egípcia, para a sua organização, para a explicação do homem dentro da natureza. O Estado egípcio ele vai ser organizado principalmente pela ideia de um Estado assentado na religião. O faraó, afinal de contas, era considerado um deus vivo. A história do Egito Antigo, a partir da unificação desses dois reinos, que é o reino do Alto Egito e do Baixo Egito, que vai se dar com o faraó Menés. Ele começa então as grandes dinastias. O Egito vai ter a partir daí uma história de mais ou menos 3.000 anos que vai durar, e a gente vai dividir essa história em períodos que são marcados pelas disputas políticas que ocorrem entre um e outro faraó, ou entre invasões e outras, ou brigas do faraó ainda com os sacerdotes e os nobres. São mais ou menos 26 dinastias. A primeira parte a gente chama de Antigo Egito, né? Ou Antigo Império. Essa parte então é principalmente marcada pela força do faraó em fazer grandes obras de irrigação e aumentando então as áreas agriculturáveis ao redor do rio Nilo, e também é o momento que a gente tem a construção das grandes pirâmides, né? As pirâmides de Gizé, de Quéops e Quefron. Essas pirâmides, elas são túmulos, elas marcavam a força que o faraó tinha, né, o poder que ele tinha de conseguir construir essas pirâmides. Depois desse período, a gente vai ter um momento que a gente chama de Médio Império, que é marcado por muitas disputas entre o faraó e os monarcas ou nomarcas que estavam disputando esse poder, e em função disso o faraó perde força, e nós vamos ver que os camponeses vão se rebelar muito em função das péssimas condições que viviam. Assim a gente tem um período de instabilidade política que vai ser aproveitado pelos Hicsos, um povo semita que vem ali da região do Oriente Médio. Ele invade e conquista o Egito porque eles têm principalmente a questão do cavalo de guerra e também das armas de ferro. Então nesse período a gente tem essa dominação Hicsa, vai durar cerca de 2 séculos, e depois desses 2 séculos então a gente tem a expulsão desses Hicsos, quando os egípcios incorporam esses conhecimentos como o cavalo às armas de ferro. A gente vai ver que é nesse período do Médio Império que a gente tem a penetração do povo hebreu, esse povo que mais adiante vai ser escravizado dentro do Egito, que todo mundo conhece essa história, e que depois eles acabam saindo no episódio conhecido como Êxodo. Isso será só lá no Novo Império. Como é que começa o Novo Império? Quando então o faraó Amoses, ele com o apoio dos monarcas, ele consegue expulsar os Hicsos, e aí a gente tem essa nova dinastia começando. Esse é um momento também de ápice dos egípcios, porque eles vão conseguir fazer o quê? Se tornar expansionistas. Eles vão aproveitar a ideia de que, né, a melhor defesa é o ataque, e vão começar a conquistar áreas, inclusive áreas lá no Oriente Médio. Alguns faraós aqui se destacam, o caso do Tutmés III, que é um desses que vai fazer essa grande expansão. E a gente tem uma coisa bem específica que acontece nesse período também, que é importante, que é uma reforma religiosa proposta pelo Amenófis IV. Ele era casado com a mulher mais linda do mundo antigo, que é a Nefertiti, e ele vai fazer uma reforma religiosa, fim ao politeísmo e adoração a um só Deus, o Deus Atom, que seria o Deus Sol. Ele faz isso porque ele quer diminuir a força dos sacerdotes. Como cada sacerdote, cada grupo de sacerdotes tinha o seu tempo destinado a um deus, ele quer diminuir essa força dos sacerdotes que ganhavam com as dádivas dadas a esses templos, e aí ele propõe então esse monoteísmo. Ele vai também fazer uma perseguição a esse politeísmo, vai apagar muitas inscrições e colocar a sua imagem, a imagem do deus Atom, que seria esse deus Sol,
tanto que ele muda o nome dele para Akhenaton, aquele que adora o deus Aton. A forma religiosa não cola, não pega. Logo que ele morre, vai assumir então seus filhos e o politeísmo vai voltar a reinar no Egito Antigo. Os filhos dele, que vai reinar por pouco tempo, é o próprio Tutankhamon, aquele que é famoso simplesmente porque foi a única tumba encontrada sem ter sido saqueada lá no século XIX. Tudo termina com a invasão dos assírios. Os assírios, liderados por Assurbanipal, vão invadir a região do Egito, vão ficar ali por muito tempo, eles serão expulsos e o Egito vai ter um que a gente chama de renascimento saíta, um momento de independência política, e depois eles vão ser novamente dominados pelos persas. A partir daí o Egito será dominado várias vezes pelos macedônicos, que vão colocar inclusive uma dinastia nova, a dinastia da Cleópatra. Depois disso serão dominados pelos romanos, depois serão dominados pelos muçulmanos, o que explica porque que eles são grande maioria muçulmana hoje, e aí só vai conseguir definitivamente sua independência mesmo lá no século XX, depois da dominação inglesa. Quando a gente vai falar da sociedade do Egito Antigo, aquela que eu sempre digo para vocês imaginarem como pirâmide, ela é uma sociedade extremamente hierarquizada, que ela é dividida entre a elite, muito hierarquizada, dividida entre militares, escribas, sacerdotes, família real e o faraó bem lá em cima. A grande maioria da população era camponesa, havia escravidão, que não era a grande força de mão de obra deles. A força de mão de obra dos egípcios estava na mão de obra camponesa, que era compulsória, ou seja, obrigatória, mas tinha quase um sentido servil, servidão coletiva. A gente tem ainda que falar sobre a cultura. Como eu já comentei, os egípcios eram politeístas. Os deuses egípcios são deuses antroposomórficos, isso significa dizer que eles têm forma de homem e de animal. A religião deles e a mitologia são bastante confusas, como se fosse quase uma coisa só. Eles acreditavam na existência de vida após a morte e por causa disso mumificavam seus corpos. Eles tinham a questão de que a alma morresse, ela passaria pelo tribunal de Osíris, aonde teria seu coração pesado com uma pena, aonde ele explicaria a Osíris porque ele deveria poder voltar, e se voltasse, voltaria naquele corpo. E por isso a preservação daquele corpo era bastante importante. A mumificação, ela é importante porque a partir dela os egípcios têm a questão bem avançada da medicina. Além disso, os egípcios são conhecidos pela escrita, o hieróglifo, escrita pictográfica, em que cada símbolo representava uma coisa, e eles tinham então essa escrita voltada para a religião, que é o hieróglifo, mas havia ainda outras escritas um pouco mais simples, como a hierática e a demótica, utilizada mais no dia a dia. Era isso, então.